Imagine isso. Um dia comum. O céu estava nublado, o vento soprava suavemente pelas ruas desertas, e ela, como sempre, estava sentada à janela com uma xícara de café já frio nas mãos. Isabela vivia sozinha há anos. A solidão era algo com o qual ela havia aprendido a conviver, quase como uma velha amiga incômoda que nunca ia embora. Os dias passavam iguais, monótonos, sem grandes acontecimentos, até aquele dia. Naquele fim de tarde, o som da campainha ecoou pela casa. Isabela franziu o senho. Não estava esperando ninguém. Com passos hesitantes, foi até a porta. Ao abri-la, encontrou apenas um envelope repousando na caixa de correio. Era um envelope simples, bege, sem remetente. O nome dela estava escrito, na frente com uma caligrafia elegante e cuidadosa. Isabela Duarte. Ela ficou parada por alguns segundos, segurando o envelope como se ele fosse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Quem teria enviado aquilo? Não era seu aniversário, e fazia anos que ela não recebia cartas. A curiosidade começou a dominar a hesitação. Fechando a porta atrás de si, ela voltou à cozinha, sentou-se à mesa e colocou o envelope diante dela. Isabela passou os dedos pelo papel, sentindo sua textura. Ele tinha um leve perfume, algo floral e delicado, mas não conseguia identificar exatamente o aroma. Com um suspiro profundo, ela rasgou o lacre e retirou um papel dobrado com cuidado. Assim que desdobrou a carta, seu coração deu um salto. As palavras escritas nela eram simples, mas carregadas de emoção. Isabela, você talvez não perceba, mas sua presença no mundo é mais impactante do que imagina. Há algo em você que irradia uma força silenciosa e uma beleza única. Tenho observado de longe, admirando a maneira como você enfrenta seus dias, mesmo quando parecem pesados. Espero que um dia eu tenha coragem de me revelar. Até lá saiba que você é profundamente admirada. Com carinho, um admirador. Ela releu a carta várias vezes, como se estivesse tentando encontrar algum detalhe escondido nas palavras. Quem poderia ter escrito aquilo? Admirador? Ela? Não fazia sentido. Isabela era uma mulher comum, invisível para a maioria das pessoas. Ela não tinha amigos próximos, nem alguém que pudesse nutrir esse tipo de sentimento por ela. Pelo menos não que ela soubesse. O mistério da carta começou a consumir seus pensamentos. Por que alguém enviaria algo assim? E por que agora? Isabela olhou novamente para o envelope, procurando por alguma pista. Não havia endereço de remetente, nem selo que indicasse de onde havia vindo. Era como se a carta tivesse surgido do nada. Ela se levantou, caminhando pela casa com a carta ainda nas mãos. O perfume parecia mais intenso agora, como se quisesse gravar aquela memória em sua mente. Sentindo o peso do silêncio ao seu redor, Isabela tomou uma decisão. Ela precisava descobrir quem havia enviado aquela carta. Não era apenas curiosidade. Era uma necessidade que crescia dentro dela, como se aquela mensagem tivesse despertado algo que há muito estava adormecido. Naquela noite, enquanto tentava dormir, as palavras da carta ecoavam em sua mente. Tenho observado de longe. Quem poderia estar observando? Alguém que ela conhecia, um estranho? A ideia a fez estremecer, mas ao mesmo tempo havia algo reconfortante naquelas palavras. Pela primeira vez em anos, Isabela sentiu que não estava completamente sozinha. Antes de fechar os olhos, ela decidiu. No dia seguinte, começaria a procurar pistas. Ela não sabia por onde começar, mas sabia que precisava tentar. O mistério da carta era agora parte de sua vida, e ela não descansaria até encontrar respostas. Enquanto Isabela apagava as luzes da casa, deixou a carta sobre a mesa. Mas ao se virar para subir as escadas, algo chamou sua atenção. Na parte de trás do envelope, havia um pequeno símbolo gravado no papel, algo que ela não tinha notado antes. Era uma flor, desenhada à mão, simples, mas com traços precisos. Ela parou encarando o símbolo por alguns segundos. Seria essa a primeira pista? Na manhã seguinte, Isabela acordou com a carta ainda em seus pensamentos. A visão do pequeno símbolo desenhado no envelope a incomodava. Era uma flor simples, mas o traço era tão preciso
que parecia ter sido feito à mão com cuidado. Quem teria colocado aquilo ali? E por quê? A pergunta parecia ecoar em sua mente enquanto ela tomava seu café, olhando para o envelope sobre a mesa. Ela pegou o envelope novamente, analisando cada detalhe. O papel era liso, sem marcas de impressoras ou qualquer coisa que pudesse indicar sua origem. O perfume floral ainda estava lá, suave, mas presente. Isabela sentiu um arrepio ao perceber que aquele detalhe, a flor, poderia ser uma pista. Mas como? Onde ela começaria? Determinada, Isabela decidiu sair de casa e caminhar até o centro da cidade. Talvez, só talvez, alguém pudesse reconhecer aquele símbolo. Ela não sabia exatamente o que procurava, mas sentia que precisava fazer algo. Não podia simplesmente ignorar a carta. Não agora. O centro da cidade estava movimentado, como de costume. Isabela caminhava pelas ruas, segurando o envelope com cuidado, como se fosse um tesouro. Ela olhava para as vitrines das lojas, tentando encontrar algo que pudesse lhe dar uma pista. Foi então que ela parou diante de uma pequena floricultura. A loja era discreta, com vasos de plantas alinhados na entrada e um letreiro antigo que dizia: Flores da Aurora, a flor no envelope. Será que tinha algo a ver com aquela loja? Isabela hesitou por um momento, mas decidiu entrar. O cheiro de flores frescas a envolveu assim que cruzou a porta. Era um aroma familiar, quase idêntico ao que vinha do envelope. Seu coração começou a acelerar. Uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque, estava atrás do balcão. Ela sorriu gentilmente ao ver Isabela. Bom dia, posso ajudá-la? Perguntou a mulher. Isabela respirou fundo e estendeu o envelope. Desculpe incomodar, mas... Você reconhece esse símbolo? Perguntou, apontando para a flor desenhada na parte de trás. A mulher pegou o envelope e ajustou os óculos para olhar mais de perto. Seus olhos se estreitaram por um momento, como se estivesse tentando se lembrar de algo. Sim, eu conheço esse desenho. É uma flor de lis, um símbolo clássico. Mas esse traço... Ela fez uma pausa pensativa. Parece o trabalho de um artista local. Ele costuma usar esse tipo de desenho em suas cartas e convites. Um artista? Isabela perguntou intrigada. Você sabe quem ele é? A mulher sorriu. Sim, o nome dele é Rafael. Ele tem um pequeno estúdio aqui perto, na Rua das Palmeiras. Ele trabalha com caligrafia e arte em papel. Talvez ele possa te ajudar. Isabela sentiu um misto de alívio e ansiedade. Finalmente, uma pista concreta. Ela agradeceu à mulher e saiu da loja com o coração batendo mais rápido. Quem era Rafael? E por que ele estaria envolvido com a carta? Será que ele era o remetente ou apenas alguém que ajudou a escrevê-la? A Rua das Palmeiras era tranquila, com árvores altas que faziam sombra sobre as calçadas. Isabela encontrou o estúdio de Rafael facilmente. Era uma pequena loja com uma vitrine cheia de papéis decorados, convites de casamento e cartões pintados, à mão. O nome Rafael Duarte, Arte em Papel, estava escrito em uma placa discreta acima da porta. Ela entrou e foi recebida pelo som suave de música clássica tocando ao fundo. O ambiente era aconchegante, com prateleiras cheias de materiais de arte e exemplos do trabalho de Rafael. Atrás de uma mesa, um homem jovem, de cabelos castanhos bagunçados e olhos intensos, levantou o olhar ao ouvir a porta se abrir. Bem-vinda! Posso ajudar? Ele perguntou com um sorriso amigável. Isabela hesitou por um momento antes de responder. Ela tirou o envelope da bolsa e o colocou sobre a mesa. Eu recebi essa carta recentemente e disseram que você poderia reconhecer o símbolo na parte de trás. Rafael pegou o envelope e analisou o desenho com atenção. Seus olhos se estreitaram e ele pareceu surpreso. Sim, esse é o meu traço, eu fiz esse desenho, ele disse devolvendo o envelope. Mas eu não escrevi essa carta. Isabela sentiu um frio na espinha. Como assim? Ela perguntou tentando esconder a decepção. Se você fez o desenho, como não sabe quem enviou? Rafael deu de ombros. Eu faço trabalhos personalizados para muitas pessoas. Alguns clientes pedem envelopes decorados ou cartões com desenhos específicos. Esse é um dos meus trabalhos mais comuns. Mas eu não tenho controle sobre o que eles fazem com os papéis depois que compram.
Isabela suspirou. Aquilo parecia um beco sem saída. Mas então Rafael continuou. Espere, acho que posso ajudar. Eu guardo registros de todos os pedidos que recebo. Se você me der um momento, posso verificar quem encomendou esse envelope. O coração de Isabela disparou. Finalmente, ela estava perto de descobrir algo. Rafael foi até uma prateleira e pegou um caderno grosso, cheio de anotações. Ele folheou as páginas rapidamente, murmurando para si mesmo. Aqui está, ele disse apontando para uma linha no caderno. Esse envelope foi encomendado por um homem chamado Eduardo. Ele pediu um conjunto de papéis personalizados há algumas semanas. Eduardo? Isabela repetiu, tentando lembrar se conhecia alguém com esse nome. Não parecia familiar. Rafael fechou o caderno e olhou para ela. Eu não sei mais nada sobre ele, mas ele deixou um endereço de e-mail no pedido. Posso te passar se quiser. Isabela assentiu imediatamente. Era a primeira pista real que tinha sobre o remetente. Ela anotou o endereço de e-mail e agradeceu a Rafael pela ajuda. Enquanto saía do estúdio, sentiu uma mistura de empolgação e nervosismo. Quem era Eduardo? E por que ele havia enviado a carta? Naquela noite, Isabela sentou-se diante do computador com os dedos pairando sobre o teclado. Ela digitou o endereço de e-mail, mas hesitou antes de escrever a mensagem. O que ela diria? Como começaria? Finalmente, ela respirou fundo e começou a digitar. Olá, meu nome é Isabela. Recebi uma carta recentemente que acredito ter vindo de você. Gostaria de entender o motivo. Antes de terminar a mensagem, o som de uma notificação em seu telefone a distraiu. Quando olhou para a tela, seu coração parou. Uma nova mensagem. Havia chegado. Era de um número desconhecido. A mensagem dizia: Eu sei que você encontrou a flor. Não desista agora. Você está mais perto do que imagina. O coração de Isabela disparou ao ler a mensagem no celular. Eu sei que você encontrou a flor. Não desista agora. Você está mais perto do que imagina. Quem havia enviado aquilo? Como essa pessoa sabia que ela tinha descoberto o símbolo no envelope? E mais importante, o que significava estar mais perto? Ela olhou ao redor da sala, como se esperasse encontrar alguém observando-a. O silêncio da casa parecia mais pesado agora, quase opressor. Isabela sentiu um arrepio subir, pela espinha. Estaria sendo seguida ou seria apenas coincidência? Não havia como saber, mas uma coisa era certa. Ela não podia ignorar aquilo. Determinada, Isabela voltou sua atenção para o computador. A mensagem que estava escrevendo para Eduardo ainda estava na tela, inacabada. Ela hesitou por alguns segundos, mas decidiu enviar mesmo assim. Não podia deixar que o medo a paralisasse. Depois de clicar em enviar, ela fechou o laptop e se jogou no sofá, tentando organizar os pensamentos. Na manhã seguinte, Isabela acordou cedo, ainda pensando na mensagem misteriosa. Não havia recebido nenhuma resposta de Eduardo, mas isso não a desanimou. Ela sabia que precisava continuar buscando respostas. Decidiu voltar ao estúdio de Rafael, na esperança de que ele pudesse fornecer mais informações sobre Eduardo ou sobre a carta. Quando chegou à loja, Rafael estava organizando papéis em uma prateleira. Ele sorriu ao vê-la entrar. Isabela, que bom vê-la novamente. Conseguiu descobrir algo? Perguntou ele com genuína curiosidade. Isabela contou a ele sobre a mensagem misteriosa que havia recebido na noite anterior. Rafael franziu o senho, visivelmente intrigado. Isso é estranho. Parece que alguém está acompanhando os seus passos. Mas quem? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para ela. Olha, eu não costumo fazer isso, mas talvez valha a pena verificar as câmeras de segurança aqui da loja. Quem sabe o Eduardo tenha vindo pessoalmente buscar os papéis e tenhamos uma imagem dele. Isabela arregalou os olhos. Aquilo era mais do que ela esperava. Rafael foi até o balcão e começou a mexer em um computador antigo. Depois de alguns minutos, ele encontrou as gravações do dia em que Eduardo fez o pedido. Aqui está, disse Rafael apontando para a tela. Isabela se inclinou para olhar. O vídeo mostrava um homem entrando na loja. Ele era alto, com cabelos escuros e uma postura confiante. Usava um casaco preto e parecia estar com pressa.
Rafael pausou o vídeo no momento em que o homem se aproximou do balcão. "Esse é o Eduardo?" perguntou Isabela, tentando memorizar os traços do homem. Rafael assentiu. "Sim, é ele. Ele veio pessoalmente buscar os papéis. Não disse muita coisa, mas lembro que parecia inquieto, como se estivesse com algo importante na mente." Isabela gravou mentalmente o rosto de Eduardo. Agora ela tinha uma imagem para acompanhar o nome. Era um avanço, mas ainda não era o suficiente. Ela agradeceu a Rafael pela ajuda e saiu da loja, decidida a descobrir mais. De volta à sua casa, Isabela abriu o laptop novamente. Ainda não. Havia recebido resposta de Eduardo, mas isso não a impediu de continuar investigando. Ela decidiu procurar pelo nome dele na internet, na esperança de encontrar alguma pista. Depois de algumas horas de busca, finalmente encontrou algo: um perfil em uma rede social. O perfil era discreto, com poucas informações públicas. Eduardo parecia ser um homem reservado, mas algo chamou a atenção de Isabela. Em uma das fotos, ele estava em um parque, segurando um livro com uma flor na capa. Era a mesma flor que estava desenhada no envelope. Isabela sentiu um frio na espinha. Aquilo não podia ser coincidência. Ela ampliou a imagem, tentando ler o título do livro, mas não conseguiu. Decidiu salvar a foto e continuar investigando. Talvez o livro fosse uma pista importante. Foi então que seu telefone vibrou. Era uma nova mensagem, novamente de um número desconhecido. Tremendo, Isabela abriu a mensagem. "Você encontrou o Eduardo, mas ele não é quem você procura. Continue. A verdade está mais perto do que nunca." Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eduardo não era o remetente da carta? Então quem era? E quem estava enviando aquelas mensagens? Isabela sentiu um misto de frustração e ansiedade. Parecia que a cada passo que dava, o mistério ficava ainda mais complicado. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. As palavras da mensagem ecoavam em sua mente. A verdade está mais perto do que nunca. O que aquilo significava? E por que parecia que alguém estava manipulando cada movimento dela? No meio da madrugada, ela se levantou e foi até a cozinha. Precisava de um pouco de água para se acalmar. Quando chegou à mesa, notou algo estranho. A carta que havia recebido estava aberta, como se alguém a tivesse mexido. Mas ela tinha certeza de que a havia deixado fechada. Com as mãos trêmulas, Isabela pegou a carta e a examinou novamente. Foi então que percebeu algo que não tinha notado antes: uma marca d'água no papel. Sob a luz da cozinha, a marca d'água revelou um número: 23. Isabela ficou olhando para o número, tentando entender o que significava. Seria uma data? Um código? Ou algo completamente diferente? Antes que pudesse pensar mais, ouviu um barulho vindo da sala. Seu coração parou. Alguém estava lá. Isabela prendeu a respiração. O barulho na sala parecia ter vindo de algo, ou alguém. Ela permaneceu imóvel na cozinha com os olhos fixos na porta que dava para o corredor. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Com o coração disparado, ela segurou a carta com força e deu um passo hesitante em direção à sala. "Tem alguém aí?" perguntou com a voz baixa e vacilante. Nenhuma resposta. Apenas o som distante do vento soprando lá fora. Isabela pegou o objeto mais próximo, uma faca de cozinha, e caminhou lentamente pelo corredor. Quando chegou à entrada da sala, viu algo que a fez congelar. A janela estava aberta e as cortinas balançavam suavemente com o vento, mas ela tinha certeza absoluta de que a havia fechado antes de ir para a cama. Ela olhou ao redor, tentando encontrar algum sinal de que alguém havia entrado. Nada parecia fora do lugar, mas o ar estava carregado de uma sensação estranha, como se algo tivesse acontecido ali. Foi então que ela notou um envelope sobre a mesa de centro. Não estava ali antes. Com passos hesitantes, Isabela se aproximou e pegou o envelope. Era idêntico ao primeiro, com a mesma caligrafia elegante e o mesmo perfume floral. Suas mãos tremiam enquanto ela o abria. Dentro havia uma única frase escrita: "Você está pronta para a verdade?" Isabela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Quem estava fazendo isso?
e porque parecia que essa pessoa sabia exatamente onde ela estava e o que estava fazendo. Ela olhou pela janela aberta, mas a rua estava deserta. Não havia ninguém à vista. Na manhã seguinte, Isabela decidiu que não podia mais enfrentar aquilo sozinha. Ela precisava de ajuda. Depois de muito pensar, decidiu procurar Rafael novamente. Ele parecia ser a única pessoa em quem podia confiar, mesmo que ele não soubesse muito sobre o mistério. Quando chegou à loja, Rafael estava atendendo outro cliente, mas assim que a viu, percebeu que algo estava errado. Isabela, você está bem? Perguntou ele preocupado. Não sei, respondeu ela, sentando-se em uma cadeira próxima. Ontem à noite alguém entrou na minha casa. Deixaram outro envelope. Rafael arregalou os olhos. Entraram na sua casa? Você chamou a polícia? Isabela balançou a cabeça. Não. Eu não sei o que dizer a eles. Não tenho provas, só essa sensação de que alguém está me observando. E agora outra carta. Ela entregou o novo envelope a Rafael, que o analisou com atenção. Ele parecia tão intrigado quanto ela. Isso está ficando cada vez mais estranho, disse ele, devolvendo o envelope. Mas você disse que encontrou um número na primeira carta, certo? Talvez seja uma pista. Isabela assentiu. O número 23 ainda estava gravado em sua mente. Mas o que significava? Ela tirou a carta da bolsa e mostrou a Rafael a marca d'água. Pode ser um código, sugeriu ele. Ou talvez uma referência a algo. Você já tentou procurar por isso? Isabela suspirou. Não sei nem por onde começar. Rafael pensou por um momento e então disse: talvez o Eduardo saiba. Ele pode não ser o remetente, mas parece estar envolvido de alguma forma. Você já recebeu resposta dele? Ainda não, respondeu Isabela. Mas talvez eu devesse insistir. De volta à sua casa, Isabela sentou-se diante do computador e abriu novamente o e-mail. Não havia nenhuma resposta de Eduardo, mas ela decidiu enviar outra mensagem, desta vez mais direta. Eduardo, sei que você encomendou os papéis usados na carta que recebi. Preciso falar com você. É importante, por favor, entre em contato comigo o mais rápido possível. Depois de enviar o e-mail, Isabela pegou o envelope novo e começou a analisá-lo. Não havia nenhum símbolo ou marca d'água dessa vez, apenas a frase enigmática. Ela passou horas tentando encontrar alguma conexão entre as pistas que tinha. O número 23, o símbolo da flor de lis, as mensagens misteriosas, mas nada fazia sentido. Já era quase meia-noite quando o som de uma notificação a tirou de seus pensamentos. Era um e-mail. Eduardo havia respondido: Isabela, eu não sei quem você é ou por que está me procurando, mas se isso tem a ver com a carta, precisamos conversar. Encontre-me amanhã no Café Aurora às 15 horas. Não fale com mais ninguém sobre isso. O tom do e-mail era direto, quase urgente. Isabela sentiu um nó no estômago. Finalmente, ela teria a chance de confrontar Eduardo e talvez descobrir o que estava acontecendo. Mas o aviso para não falar com mais ninguém a deixou inquieta. Por que ele estava sendo tão cauteloso? No dia seguinte, Isabela chegou ao café, Aurora alguns minutos antes do horário combinado. Era um lugar pequeno e acolhedor, com mesas de madeira e luzes suaves. Ela escolheu uma mesa no canto e esperou, olhando para a porta a cada poucos segundos. Às 15 horas em ponto, Eduardo entrou. Ele parecia exatamente como na gravação da câmera de segurança. Alto, de cabelos escuros, com uma expressão séria. Ele olhou ao redor até encontrar Isabela e caminhou em sua direção. Você é Isabela? Perguntou ele, sentando-se à sua frente. Ela assentiu, sentindo o nervosismo crescer. Obrigada por vir. Eu preciso de respostas. Eduardo suspirou e passou a mão pelos cabelos. Eu não sei muito, mas vou te contar o que sei. Há algumas semanas um homem veio até mim e pediu que eu encomendasse os papéis com o símbolo da flor de lis. Ele me deu instruções específicas sobre como deveria ser feito e disse que eu deveria entregá-los a uma mulher chamada Isabela. Ele me pagou bem para não fazer perguntas. Isabela ficou boquiaberta. Quem era esse homem? Você sabe o nome? Dele? Eduardo balançou a cabeça. Ele nunca me disse o nome, mas havia algo estranho nele. Ele parecia saber muito sobre você.
como se já te conhecesse há muito tempo. Antes que Isabela pudesse responder, Eduardo olhou pela janela e congelou. Seu rosto ficou pálido. Ele está aqui. Isabela seguiu o olhar de Eduardo e viu um homem parado do outro lado da rua, olhando diretamente para ela. Ele usava um casaco preto e um chapéu, e sua presença era tão intensa que fazia o ar parecer mais pesado. Quem era ele? E por que estava ali? Isabela sentiu o sangue gelar ao ver o homem parado do outro lado da rua. Ele não se movia, apenas a encarava com uma intensidade que parecia atravessar a janela do café. Eduardo, visivelmente nervoso, inclinou-se para mais perto dela. É ele, sussurrou. É o homem que me pediu para encomendar os papéis. Ele não deveria estar aqui. Isabela olhou para Eduardo, tentando processar o que ele acabara de dizer. Como aquele homem sabia onde encontrá-los? E o que ele queria? Antes que pudesse pensar em uma resposta, o homem de preto começou a atravessar a rua em direção ao café. Ele está vindo, Eduardo disse, levantando-se abruptamente. Eu não posso ficar aqui, desculpe, Isabela, mas você está sozinha nisso. O quê? Eduardo, espera. Isabela tentou segurá-lo, mas ele já estava saindo pela porta dos fundos, deixando-a sozinha e confusa. Ela voltou o olhar para a entrada do café. O homem de preto havia parado na porta, observando-a. Ele parecia completamente calmo, como se tivesse todo o tempo do mundo. Finalmente ele entrou, caminhando em sua direção com passos firmes e controlados. Cada movimento parecia calculado, como se ele soubesse exatamente o impacto que estava causando. Quando ele chegou à mesa, Isabela sentiu o ar ao seu redor ficar mais pesado. O homem tirou o chapéu, revelando cabelos grisalhos curtos e um rosto marcado pelo tempo. Seus olhos, porém, eram intensos e penetrantes, como se pudessem enxergar diretamente sua alma. Isabela Duarte, presumo, disse ele com uma voz grave e controlada. Ela engoliu em seco, mas assentiu. Quem é você? E por que está me seguindo? Perguntou, tentando soar firme, mas sua voz tremeu levemente. O homem puxou a cadeira e sentou-se à sua frente, colocando o chapéu sobre a mesa. Ele inclinou-se ligeiramente, cruzando as mãos. Meu nome não importa, disse ele. O que importa é que você está envolvida em algo muito maior do que imagina. Envolvida? Isabela perguntou, franzindo a testa. Eu não sei. Do que você está falando? Eu só recebi uma carta, não pedi nada disso. O homem deu um leve sorriso, mas seus olhos permaneceram sérios. A carta foi apenas o começo, um teste, por assim dizer. Você passou, Isabela. E agora está na hora de aprender a verdade. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tudo aquilo estava ficando cada vez mais estranho. Ela olhou ao redor do café, esperando encontrar alguém que pudesse ajudá-la, mas ninguém parecia notar a tensão crescente entre os dois. Que verdade? Perguntou, tentando manter a calma. O que você quer de mim? O homem inclinou-se ainda mais, aproximando o rosto do dela. Você é especial, Isabela. Há algo em você que a conecta a algo antigo, algo poderoso. A carta foi um chamado. E você respondeu. Mas agora precisa decidir se está pronta para o que vem a seguir. Eu não entendo, disse ela, balançando a cabeça. Do que você está falando? Que conexão? Que poder? O homem recostou-se na cadeira, observando-a. Por um momento antes de responder. Há 23 anos algo aconteceu. Algo que mudou o curso de muitas vidas, incluindo a sua. Você não se lembra, mas estava lá. E agora chegou a hora de enfrentar o que foi deixado para trás. Isabela ficou boquiaberta. O número 23 da marca d'água na carta voltou à sua mente. Aquilo não podia ser coincidência. O que aconteceu há 23 anos? Perguntou, sentindo um nó na garganta. O homem hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Um evento que não deveria ter acontecido. Um segredo que foi escondido por muito tempo. E você é a chave para desvendá-lo. Antes que Isabela pudesse fazer mais perguntas, o homem levantou-se, colocando o chapéu de volta na cabeça. Não posso dizer mais agora, mas você precisa se preparar, Isabela. Eles estão vindo, e você precisa estar pronta. Quem está vindo? Ela perguntou, levantando-se também.
Espere. Você não pode simplesmente me deixar assim. O homem parou na porta e olhou para ela por cima do ombro. Você já tem as respostas, Isabela. Só precisa encontrá-las. Confie em si mesma. E, com isso, ele saiu, deixando-a sozinha no café. Isabela sentou-se novamente, sentindo-se completamente perdida. Quem era aquele homem? E o que ele queria dizer com "eles estão vindo"? Depois de sair do café, Isabela voltou para casa com a mente girando em torno do que havia acontecido. As palavras do homem ecoavam em sua cabeça. Há 23 anos, algo aconteceu. O que poderia ter sido? E como ela estava conectada a isso? Quando chegou em casa, encontrou a porta entreaberta, seu coração disparou. Ela tinha certeza de que a havia trancado antes de sair. Com passos hesitantes, entrou e viu que a sala estava revirada. Gavetas abertas, papéis espalhados pelo chão, almofadas jogadas. Alguém havia estado ali, procurando por algo. Ela correu para o quarto. Mas, curiosamente, nada parecia ter sido levado. Foi então que percebeu algo estranho. No fundo de uma gaveta que nunca mexia, havia um pequeno caderno de capa preta. Ela não se lembrava de tê-lo colocado ali. Com as mãos trêmulas, Isabela pegou o caderno e o abriu. Era um diário. As páginas estavam preenchidas com uma caligrafia que parecia familiar, mas ela não conseguia identificar de quem era. As primeiras páginas eram confusas, cheias de anotações soltas e desenhos de símbolos que ela não reconhecia. Mas, à medida que folheava, encontrou algo que a fez parar. Uma entrada datada de 23 anos atrás. Ela leu com atenção. Hoje algo aconteceu. Algo que nunca deveria ter sido permitido. A criança, ela é especial, mas eles não podem saber. Se descobrirem, ela estará em perigo. Preciso escondê-la, protegê-la. Um dia, ela entenderá. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. A criança. Seria ela? E quem eram eles? Por que alguém teria escrito aquilo? E mais importante, quem havia deixado aquele diário em sua casa? Antes que pudesse pensar em respostas, ouviu um som vindo da rua. Quando olhou pela janela, viu 2 carros pretos estacionados. Homens de terno saíram deles, olhando diretamente para sua casa. Isabela sabia que não tinha muito tempo. Com o diário em mãos, correu para a porta dos fundos. Quem eram aqueles homens e por que estavam atrás dela? A única coisa que sabia era que precisava fugir, e rápido. Isabela correu pela porta dos fundos, o diário apertado contra o peito. O som de passos apressados e vozes masculinas ecoava pela casa, enquanto os homens de terno a procuravam. Ela sabia que não podia parar. Seu coração batia como um tambor, enquanto ela atravessava o quintal e se escondia atrás de uma cerca baixa. Lá conseguiu ver os homens vasculhando sua casa. Eles estavam armados, e suas expressões eram impassíveis, quase mecânicas. Quem eram eles? E por que estavam atrás dela? Isabela respirou fundo e tentou pensar. Não podia voltar para casa, mas também não podia ficar ali. Precisava de respostas, e rápido. Isabela decidiu ir até o único lugar onde se sentia segura, o estúdio de Rafael. Ele era a única pessoa que parecia estar do seu lado e talvez pudesse ajudá-la a entender o que estava acontecendo. Depois de uma longa caminhada pelas ruas escuras, ela finalmente chegou à loja. As luzes estavam apagadas, mas ela bateu na porta com força. Rafael abriu, parecendo confuso e preocupado. Isabela, o que aconteceu? Você está bem? Eles estão atrás de mim, Rafael, disse ela ofegante. Eu não sei quem são, mas invadiram minha casa. Eu preciso de ajuda. Rafael a deixou entrar e trancou a porta atrás dela. Ele pegou uma cadeira para que ela se sentasse e trouxe um copo d'água. Quem está atrás de você? Perguntou ele. Isabela colocou o diário sobre a mesa e explicou tudo. O homem de preto, a mensagem sobre os 23 anos, os homens de terno e o diário misterioso. Rafael folheou o caderno, franzindo a testa enquanto lia as anotações. Isso é estranho, disse ele. Esses símbolos me parecem antigos. Talvez sejam algum tipo de código ou linguagem esquecida.
Isabela balançou a cabeça. Eu não quero mais símbolos ou enigmas, Rafael. Eu quero respostas. Quem sou eu? E o que aconteceu? Há 23 anos, Rafael olhou para ela com seriedade. Talvez a resposta esteja nesse diário, mas precisamos decifrá-lo. Rafael tinha um amigo, um professor de história especializado em simbologia antiga. Ele ligou para o homem, que concordou em encontrá-los em sua casa. Eles passaram a madrugada analisando o diário. O professor, chamado Dr. Henrique, parecia fascinado com o que via. Esses símbolos são marcas de uma sociedade secreta que existiu há séculos, explicou ele. Eles acreditavam em uma linhagem especial de pessoas, indivíduos com habilidades extraordinárias. Essa linhagem era protegida a todo custo, mas também perseguida por aqueles que queriam explorá-la. Isabela franziu a testa. Linhagem? Habilidades. Do que você está falando? Dr. Henrique apontou para uma página específica do diário. Havia um desenho de uma flor de lis, o mesmo símbolo que estava no envelope. Esse símbolo representa a linhagem. E, pelo que está escrito, aqui você é uma das últimas herdeiras dessa linhagem, Isabela. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas o que isso significa? Eu sou só uma pessoa comum. O professor balançou a cabeça. Não, Isabela, você não é comum. Há algo em você que é único. Talvez você ainda não saiba o que é, mas é por isso que estão atrás de você. Eles querem usar o que você tem. Antes que Isabela pudesse responder, o som de pneus cantando na rua chamou a atenção de todos. Dr. Henrique olhou pela janela e empalideceu. Eles nos encontraram. Os homens de terno estavam novamente ali, cercando a casa. Rafael pegou uma mochila e colocou o diário dentro. Não podemos deixá-los pegar isso, disse ele. É a única coisa que pode nos levar às respostas. Isabela, Rafael e Dr. Henrique saíram pelos fundos da casa, correndo pelas ruas escuras. Os homens os seguiram, mas eles conseguiram despistá-los ao entrar em um beco estreito. Finalmente, chegaram a um armazém abandonado onde puderam parar para respirar. Isso não pode continuar assim, disse Isabela ofegante. Eu preciso enfrentá-los. Preciso saber a verdade. Rafael olhou para ela, preocupado. Isabela, você não está pronta. Eles são perigosos. Eu não tenho escolha, respondeu ela. Se eu continuar fugindo, nunca vou descobrir quem eu sou. No dia seguinte, Isabela decidiu se entregar. Ela foi até um local público, um parque movimentado, e esperou que os homens de terno aparecessem. Não demorou muito. Eles surgiram cercando-a, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, o homem de preto apareceu novamente. Parem, disse ele com autoridade. Os homens de terno recuaram imediatamente. Isabela olhou para ele confusa e furiosa. Chega de jogos. Quem é você? E o que você quer de mim? O homem suspirou e tirou o chapéu. Meu nome é Gabriel. Eu fazia parte da sociedade que protegia sua linhagem, mas ela foi destruída. Agora só restam caçadores e herdeiros. E você, Isabela, é a última. A última o quê? Perguntou ela, exasperada. A última esperança, disse Gabriel. Seu sangue carrega algo que pode mudar o mundo, mas também pode destruí-lo. Você precisa decidir como usará isso. E precisa fazer isso agora. Isabela sentiu o peso das palavras dele. Tudo fazia sentido agora. As cartas, os símbolos, o diário. Ela não era apenas uma pessoa comum, mas, ao mesmo tempo, não sabia se estava pronta para carregar essa responsabilidade. E se eu não quiser? Perguntou ela com a voz trêmula. Gabriel a encarou com seriedade. Então eles vencerão. E o mundo como você conhece deixará de existir. Isabela fechou os olhos e respirou fundo. Ela sabia que não podia fugir mais. Por mais assustador que fosse, precisava enfrentar seu destino. Com o diário em mãos, ela olhou para Gabriel e disse, me diga o que fazer. Gabriel assentiu. Então, vamos começar. Enquanto os homens de terno observavam, Isabela deu o primeiro passo em direção ao desconhecido, pronta para descobrir a verdade sobre si mesma e sobre o mundo que agora dependia dela.